Queridos amigos, boa noite. Saudações poéticas nessa noite. Especial porque é nosso encontro, a gente está juntos, estamos juntos aqui hoje. Eu estou um pouquinho cansado porque eu saí de casa quinta-feira. Aí eu fiz 2 palestras na região de Bauru, Agudos e Barra Bonita. Depois fui para Santo André no sábado. Aí hoje de manhã cantei na Federação em São Paulo. Aí da Federação, que eu não dormi bem à noite, eu viajei até chegar em Araraquara. Aí dormi 30 minutos, ao que eu não dormi uma noite inteira, mas poderia ter notícia pior, porque imagina se talvez no meio do caminho a seleção tivesse perdido, né? Mas eu desejo que o nosso encontro possa ser um encontro de serenidade para os nossos corações, que cada uma das histórias, das poesias possam acessar a nossa alma com delicadeza, como se fosse uma prece, onde esses breves instantes que vamos partilhar, a gente possa se sintonizar com as esferas superiores da vida, buscando claridade para a nossa alma. O Chico foi um exemplo de claridade para nós, e eu sou apaixonado pela história dele, e o primeiro estilo de texto que eu escrevi desde que eu tinha 12 anos é poesia. E o primeiro livro psicografado pelo Chico era um livro de poesia. E o que me encanta poder partilhar com as pessoas a minha crença de que, sim, a vida continua depois que o corpo físico perece, é de que Chico não tinha escolaridade suficiente para ser capaz de camuflar o estilo de escrita de cada um dos poetas que psicografaram através dele. Cada um desses escritores tinha um estilo de escrita próprios, que inclusive os literatos reconhecem que é impossível que o Chico tivesse sido um charlatão. Logo, esses textos vêm de onde vêm. E sempre que me recordo de ti, sou inundado por incomum alegria, como se fosse dominado por uma cascata sinfônica de felicidade. Sinto-me semelhante ao solo crestado pela ardência do verão e visitado inesperadamente por generosa chuva enriquecedora. Esse encanto faz-me evocar um beijo cálido de primavera sobre a terra desolada pelo rude inverno, logo se arrebentando em vergel com flores perfumadas e frutos saborosos. Sempre que a tua lembrança me chega à mente, os sentimentos desatam em emoções felizes que pareciam aprisionadas no abismo dos meus sentimentos. Sorrio e me transporto a regiões de inefável ventura. Tão logo me lembro de ti, peregrino amor, e lamento a infinita pequenez em que me encontro ante a majestosa grandeza que te é peculiar. Não sorrias caçoando de mim, amor de libertação, mas fixa-te na minha mente e no meu coração, a fim de que reines triunfante no país da minha existência, de um sonhador das estrelas luminosas. Quando sento ao piano pra cantar, alguma coisa acontece em mim. Eu viajo no universo
motivado por um verso assim. Em todo lugar há uma canção para quem deseja abrir as janelas do próprio coração, para se inspirar, destrancar o portão e ouvir a seresta mineira, cantoria do sertão. Ouvir a seresta mineira, cantoria do sertão. Eu fiz essa música e olha só que coincidência, tive por inspiração uma frase que eu ouvi do Chico, já que estamos encerrando a semana, não é o mês, Semana Chico Xavier. O Chico dizia: o coração só se abre de dentro para fora. Somente quando nós desejamos a mudança, ou receber algo de bom, ou marchar na direção do progresso espiritual, é que a mudança acontece. Tem que partir de dentro e a gente abre o coração para isso. Quando eu fiz essa canção, eu desejava dizer mais ou menos isso para as pessoas. Estar num ambiente como esse da Casa Espírita é uma bênção, porque aqui nós estamos suscetíveis à inspiração, às bênçãos, às intuições positivas, mas se o coração estiver fechado, é difícil da espiritualidade acessar o nosso coração, porque não é a mesma sintonia. E eu pensei, de que modo eu posso falar sobre isso com uma música? Porque uma música, ela tem que ter beleza poética. Então não dá para eu falar um texto literal. Eu tenho que dizer o que as palavras não dizem. Daí eu me lembrei de um fato histórico que os historiadores usaram como referência Minas, que é o estado do Chico, que é o seguinte fato. Na época colonial, as únicas experiências musicais que as pessoas tinham era quando elas estavam diante de alguém que estava se apresentando e tocando um instrumento e cantando. Não havia possibilidade de se gravar e se registrar uma música como nós fazemos hoje. Não tinha rádio, não tinha CD, não tinha vinil, não tinha o pendrive do André Gandolfo. Naquela época, a experiência era presencial. E você ia para casa cantarolando a música que você tinha ouvido. Quando os seresteiros passavam pelas ruas dessas cidades, tocando seus instrumentos e cantando, a acústica reverberava pelas ruas porque elas eram relativamente estreitas, ruas de pedra, e as paredes das casas eram altas. Então, quando eles tocavam os instrumentos, a música ia ecoando pela rua, por onde eles passavam. Como as pessoas recepcionavam a música que estava chegando? Abrindo as janelas das suas casas para que a música invadisse aquele espaço. Isso é poético. E aí vem a melhor parte dessa festa, dessa cantoria. Como as pessoas retribuíam a música dos seresteiros? Aí até eu queria ser um seresteiro. Serviam pão de queijo, colocavam na janela, para que todo mundo pudesse celebrar aquele momento juntos. E foi pensando nisso que eu escrevi o texto dessa canção. Porque se o coração estiver fechado, a música não consegue adentrar. É preciso abrir o coração. Quando sento ao piano para cantar, alguma coisa acontece em mim. Eu viajo no universo, motivado por um verso assim. Em todo lugar há
há uma canção para quem deseja abrir as janelas do próprio coração, para se inspirar, destrancar o portão e ouvir a seresta mineira, cantoria no sertão. Sinto uma luz me atravessar, o meu corpo levitar por entre as teclas do instrumento, a criação bailar em todo lugar. Há uma canção para quem deseja abrir as janelas no próprio coração, para se inspirar, destrancar o portão e ouvir a seresta mineira, cantoria do sertão. Quando sento ao piano pra cantar, o bom de vocês não conhecerem essa música é que eu errei um monte de acordes e ninguém percebeu. Eu vou fazer um combinado com vocês. A gente vai treinar nossa resiliência hoje. Você treina a resiliência e a concentração, eu também treino a resiliência e a concentração. Se por acaso alguma sonoridade externa quiser se sobressair ao nosso encontro, eu faço uma pausa, a sonoridade passa e aí eu continuo a frase. Você lembra onde eu parei? A gente faz uma pausa de 3 segundos e eu continuo. Nós seremos resilientes hoje, né? Porque imagina o que passaram os apóstolos e a gente reclamar de um simples barulho. Não faz sentido. João era um homem muito simples que vivia num sítio, herança dos seus pais. Nesse lugar humilde morava com a sua família, a esposa e um casal de filhos. Nesse lugar, a casa onde moravam era uma casa feita de madeira, as paredes pintadas de branco, os telhados avermelhados, envolvida pela natureza. Um riacho passava por aquele sítio, conferindo uma musicalidade quando todos faziam silêncio. Ao longe dava para ouvir um riacho cantando. Um riacho que poucas vezes ele desfrutou. Eis que um dia alguém passa pela estrada e bate palma. João vai até a porteira e recebe um viajante que lhe pediu um copo de água. Ele pede para que o viajante entre, serve a ele um copo de água, que eu vou fazer aqui porque eu estou rouco. Vou aproveitar para dramatizar enquanto eu vou falando. Pede a ele um copo de água e eles começam a conversar. O viajante, conversando com o João, que era o dono do sítio, ouve a seguinte pergunta: qual a sua profissão? João pergunta para o viajante. O viajante responde: eu sou um garimpeiro, eu procuro por pedras preciosas. E João fala: nossa, e você já encontrou alguma pedra preciosa? O viajante, ouvindo aquela pergunta, abre sua bolsa, sentindo que João era um homem simples, que não seria nenhuma ameaça para ele, abre a bolsa e mostra a ele os diamantes que ele havia encontrado. E brilhavam nos olhos, mesmo que fossem diamantes brutos. Naquele instante, João olha e diz o seguinte: nossa, o senhor deve estar rico, né? Que sorte a sua.
O viajante, por sua vez, responde: sim, agora com esses diamantes eu vou vendê-los e poderei finalmente oferecer para minha família uma vida feliz, que eles sempre mereceram e que nunca tiveram. Continuam a conversa, termina de tomar água, agradece a João e segue o caminho. Mas João ficou com aquela frase ecoando na sua cabeça, que com os diamantes ele daria à sua família uma vida mais feliz. João pensa e decide fazer a mesma coisa, vendendo o sítio para que tivesse dinheiro para garimpar, na certeza de que assim poderia dar à sua família uma vida mais feliz. A esposa e os filhos fazem a mudança e naturalmente não daria para que todos viajassem juntos. Então, daquele dia em diante que ele vendeu o sítio para garimpar também, a sua esposa e os seus filhos passaram a morar com a mãe de sua esposa. Mas ele promete aos filhos e à esposa: assim que eu encontrar os diamantes, eu voltarei. E aí sim, nós poderemos ter uma vida mais feliz. Então ele empreende uma viagem, obstinado a encontrar esses diamantes para voltar para casa. Tão obcecado por essa ideia que o tempo passa diante dos seus olhos, ele não vê 1 ano, 2, 5, 7, 10 anos. Todas as noites ele se lembrava da família, que nunca mais viu, porque ele sempre achava que no dia seguinte ele encontraria os diamantes. O que restava para ele era ver uma foto que ele tinha dos filhos, da época em que ainda moravam juntos, a saudade e nenhum meio de comunicação para ter nenhuma notícia nesses 10 anos. E o tempo passou. Sempre que vinha a saudade ele pensava: eu sei que dói, mas assim que eu encontrar os diamantes eu vou voltar. E aí nós vamos poder viver felizes como eu prometi para eles. Quando estava para completar 15 anos que ele tinha saído, o dinheiro acaba, que ele estava guardando da venda do sítio, e aí ele cai em si e percebe que ele não ia encontrar os diamantes. Então ele decide voltar para casa. Vende as ferramentas que usava para garimpar e compra alguns bilhetes de trem. E aí empreende uma viagem de mais ou menos umas 2, 3 semanas para voltar para a região onde morava. João desce na estação 15 anos depois, com a barba mal feita, com o cabelo grisalho. Quando ele se dá conta, no meio da estrada, ele estava passando em frente ao sítio, que não era mais dele. Mas quando ele viu que tinha um rapaz ali, ele se aproxima discretamente, chama o rapaz e pede a ele um pedaço de pão, diz que era um viajante, não se identifica como o antigo dono do sítio. Até pensou: será que não é o meu filho esse rapaz? Então vem o rapaz, abre a porteira também, dá ele um copo de água, põe uma cadeira para que ele se sente. E aí ele pergunta o nome do rapaz para ter certeza que não era seu filho. Ao responder, ele percebe que não era. O rapaz, por sua vez, devolve a pergunta: e o nome do senhor, como é? Ele preferia não se identificar, então fala: meu nome é João. Só disse o primeiro nome. E o rapaz responde: eu conheci um João, já ouvi falar de um João, que era o antigo dono desse sítio, acredita? Eu nunca o vi, mas falavam dele para mim. Eu conheci a esposa e conheci os seus filhos, mas ele eu nunca vi, porque disseram que ele tinha ficado louco. Ele foi atrás de diamantes e nunca mais apareceu. João, ao ouvir aquilo, discretamente abaixa a cabeça, se sentindo envergonhado, porque já se sentia fracassado
e ouvir aquilo de um desconhecido era uma sensação muito ruim. E o rapaz continua dizendo, sem saber do João, mas também, com tanto tempo que já passou, o que ia adiantar que o João voltasse? Aí o João pergunta, por quê? Porque a esposa desse João já faleceu. Porque a filha conheceu um rapaz e fugiu de casa e não deu mais notícias para sua avó. Porque o filho mais velho se envolveu numa briga muito séria que terminou com a sua morte. João, ao ouvir aquilo, jamais esperava que a sua família não existisse mais 15 anos depois. Ainda sem conseguir processar o que estava sentindo, passa uma brisa ali pelo quintal e balança os galhos da árvore, que ficava ali próximo à casa, onde seus filhos brincavam à sombra, onde o filho do rapaz que morava agora estava brincando também. Com o passar dessa brisa, alguns raios de sol atravessam com mais intensidade e fazem brilhar no chão algumas pedrinhas brilhantes. João fica tocado por aquele brilho porque sabia que não era um brilho comum. Então ele vai até essas pedras, pega, encontra uma, duas, três, analisa e diz para o rapaz, ai, isso daqui são diamantes. Aí o rapaz fala, como assim? Eu passei 15 anos da minha vida procurando por eles. Desde que eu os vi, quando um viajante passou por aqui, o meu desejo, a minha gana era para encontrar esse diamante, essa pedra, e eu nunca mais encontrei. E não faz sentido ter essas pedras aqui no quintal. E ele vira para o rapaz e diz, essa casa era minha. Esse João que você ouviu falar, sou eu. Essa família que você disse para mim que não existe mais, é a minha família. Ou seja, eu perdi tudo que eu tinha por causa dessas pedrinhas que estão aqui no chão, no meio de pedras comuns. Isso não faz sentido. O rapaz, desconcertado com aquela situação, João começa a chorar e ele diz, olha, meu senhor, se isso é um diamante ou não, eu não sei. Mas lá naquele riacho que passa lá no fundo, nós já encontramos aos montes dessas pedras. Porque um dos grandes desafios de nós, espíritos reencarnados aqui na Terra, é o de limparmos os vitrais dos nossos olhos para perceber que aquilo que é mais valioso para a nossa trajetória de reencarnação já está nas adjacências do nosso lar. Sozinho ultimamente, que não vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Diz comigo. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Tem uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela, só pra ver o sol nascer. Muito bem, agora eu quero ouvir os encarnados cantando comigo, tá bom?
eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra cantar e pra poder ter uma casinha branca de varão, um quintal, uma janela, só pra ver o sol nascer. Olha só, um dos meus textos que eu escrevi para falar sobre família, eu coloquei uma reflexão importante que diz o seguinte: não adianta a gente perseguir um modelo de família que se espelha naquele modelo de família que aparece na televisão, com uma felicidade utópica. Como diz um amigo meu, uma felicidade de família propaganda de margarina. Vocês já repararam como é a família da propaganda de margarina? Vê se faz sentido essa família que aparece na propaganda com a nossa vida real. Analisa essa cena na vida real. 6 horas da manhã, todo mundo sorrindo e cantando ao redor da mesa. Às 6 horas da manhã. Não faz o menor sentido na vida real. O que significa dizer que esse modelo de família que é produzido por uma sociedade adoecida está no caminho de adoecer junto com ela. Se a gente persegue um modelo de família que é doente porque é produzido por uma sociedade que produz felicidade que não existe, a gente está no caminho de adoecer junto com o modelo. Como nós temos a perspectiva espiritual, essa compreensão se abre. E aí nós vamos entender que o que faz com que uma família seja feliz não é o formato, mas é o quanto os membros dessa família, não importa qual seja o seu formato, cultiva de compreensão uns com os outros, de paciência com as limitações, de perdão, de afeto, de carinho, de amor. Eu, por exemplo, tenho um filho do coração. Ele se chama Pedro. Um dia eu ainda vou trazer o Pedro comigo. Eu preciso negociar para trazer o Pedro comigo, porque como ele já está numa certa fase, assim, se eu não disser, você pode faltar da escola se você vier comigo, aí ele vem. Então fica uma negociação às vezes um pouco complicada. Quando eu conheci o Pedro, ele tinha 5 anos. Foi quando ele nasceu para mim. Desde quando a gente se conheceu, a primeira coisa que a gente brincou juntos foi de Lego. Vocês sabem que é Lego, né? Aqueles tijolinhos coloridos. E ele era apaixonado por Lego. Desde a primeira vez que a gente se sentou no chão da sala, no tapete para brincar, foi de Lego. Eu apresentei para ele um jogo que, quando eu tinha a idade dele, para mim era o auge, que era Super Mario World. Já ouviram falar de Super Mario também? Era aquele jogo que tinha a fita, você deve ter jogado também, né? Tinha que assoprar a fita para poder pegar o jogo da Nintendo. Igual uma gaita para fazer ele funcionar. E o Pedro achou o máximo o jogo do Mario. Falou, Pedro, eu amo esse jogo. A gente ia juntos para banca de revista, comprar figurinhas para colar nos álbuns, fazer coleções. Ele sempre gostou muito de dinossauros, então ele ia na casa dos meus pais aos finais de semana, na época em que ainda não morávamos juntos, e ele trazia da escola o estojo, o caderno de desenho, e aí ele se aproximava de mim na mesa, né, a gente ali desenhando, vendo alguma coisa para recortar e colar, ele dizia, tio, desenha para mim um Tiranossauro Rex. E ele falava com 6 anos desse jeito que eu estou falando, Tiranossauro Rex. Falei, tá bom, eu desenho. Procurei na internet como fazia e desenhava o Tiranossauro Rex. Olha, gente, eu perdi a conta de quantos Tiranossauros Rex eu já tive que desenhar para o Pedro.
Não contente, em seguida ele virava a página, quando eu tinha terminado, e falava, agora faz um tricerátopo. Eu falei, peraí, deixa eu ver como é um tricerátopo para poder desenhar. Esse Pedro sempre aprendeu a não ter receio de manifestar o que ele sentia. Não ter receio de chorar, não ter receio de dizer que ama, não ter vergonha de presentear sua mãe com uma flor. Então ele sempre retribuía, eu dizia, eu te amo. Ele falava, tio, eu te amo muito, 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 muito. Só que agora ele já vai fazer essa semana 14 anos. Então, esse Pedro que você foi criando na mente enquanto eu descrevia já não existe mais. Esse Pedro está num processo que eu carinhosamente chamo de mutação, com 14 anos. Então, assim, a voz está mudando, a mão dele está enorme, quase do tamanho da minha. Aí, às vezes, ele vai falar comigo, só que a voz está oscilando. Aí ele vai falar comigo, a voz dele está assim, ó. O tio, onde que está aquele cabo do carregador que eu não estou conseguindo encontrar? Uma vez nós estávamos no aniversário da minha tia, que estava fazendo 40 anos. Na época o Pedro tinha 7, 8 anos mais ou menos. E era numa chácara. Aí era para poucas pessoas, ela fez uma decoração, pôs um tema ali na mesa do bolo, nas mesas dos convidados. E num dado momento da festa, o Pedro, como qualquer criança, não tinha muita criança para ele brincar, estava frio, ele queria ir embora. Como não tinha servido o bolo ainda, eu falei assim, vou puxar um assunto aqui com ele para ele esquecer que quer ir embora, né? Porque eu não vou brigar com ele, eu vou usar outro método para acessar o coração. Aí eu mudei de assunto, eu falei assim, Pedro, você já reparou no tema do aniversário? Aí ele falou, olhou assim para a decoração que tinha em volta e falou assim, é um filme da Disney. Era uma personagem da Disney, alguma coisa assim. Daí eu falei, de qual filme que é? Ele falou, do filme tal. Eu pensei, nossa, com certeza minha tia gosta muito desse filme, ou se identifica com essa personagem para colocar como tema do aniversário. Ao que o Pedro responde, sim, tio, porque o tema do aniversário tem que ser alguma coisa que a gente ama. Não faz sentido a resposta que ele deu? Faz ou não faz sentido? Então guarda essa resposta que ele deu. O tema do aniversário tem que ser algo que a gente ama. Aí foi para os encarnados esse convite, tá? O tema do aniversário tem que ser algo que a gente ama. Daí eu pergunto a ele, qual vai ser o tema do seu aniversário? Ele falou, tio, era um ano de Copa do Mundo. Eu quero que seja da seleção brasileira. Eu falei, ótimo, vai ficar fácil para encontrar decoração, porque já é ano de Copa do Mundo. Vou pausar a história para descrever como foi o dia do aniversário do Pedro. Foi um dia exatamente como o de hoje. Ia ser o jogo antes, o aniversário logo em seguida, tudo na casa do avô. Só que naquele dia, tal como hoje, a seleção não estava colaborando com o tema do aniversário. Estava 3-1 para a Bélgica, no final do segundo tempo. Eu até vou passar rápido nesse assunto para não doer de novo, tá? Daí o Pedro, percebendo o clima de velório que estava na sala, estava todo mundo já meio chateado, porque estava acabando o jogo, ele chega no ouvido da Karen, a minha esposa, e diz assim, mamãe, o tema do meu aniversário vai ter que ser da Bélgica, porque o Brasil não vai ganhar esse jogo. Daí, voltando para o aniversário da minha tia, eu devolvo a pergunta para ele sobre o meu aniversário. O que você me sugere, Pedro, para ser o tema do meu aniversário? Lembrando da premissa, o tema do aniversário tem que ser algo que a gente ama, que ele mesmo disse. Aí eu pergunto, o que você me sugere para ser o tema do aniversário? Ele diz assim, tio, seu aniversário poderia ser... Ele deu 3 opções. Ele falou, o tema do seu aniversário pode ser o jogo do Super Mario, porque eu sei que o senhor gosta. E ele completa, e é da sua época. Segunda opção, ele diz, pode ser aquele filme de heróis que a gente gosta de assistir. E a terceira e última opção, ou pode ser de você e eu. Com 7 anos ele me entrega o tesouro dessa declaração de amor silenciosa.
Não tem nada melhor do que o eu se sentir amado. O tema pode ser você e eu. E é claro que eu escolhi a terceira opção. Não só nesse aniversário, não só em todos os outros aniversários, mas em todos os dias da minha vida. Porque viver em família não é, em harmonia, não é estar num círculo de convivência com pessoas perfeitas. Porque isso não existe na Terra. A luz que o Evangelho nos apresenta, que a doutrina espírita nos apresenta, é uma perspectiva de entender que o outro é limitado, mas que é no desenvolvimento da flexibilidade nas relações e não da dureza nas relações, é que a gente consegue constituir uma vivência feliz e construindo essas histórias no coração. Quando o eu se sente amado, isso faz toda a diferença. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério. Se eu sofrer sua ilusão, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. As pessoas são limitadas porque cada uma delas dá aquilo que consegue. Cada pessoa só dá aquilo que consegue, e não o que a gente espera que ela nos dê. Como a minha linguagem para dizer isso é a poesia, eu escrevi uma frase no meu livro que diz assim: você não pode esperar de uma pedra a beleza que possui uma flor, mas se você tiver paciência para trabalhar essa pedra, no final você descobre um diamante. Porque as pessoas são como são. E veja só, o Pedro sempre manifestava o amor que sentia. Ele escrevia um bilhetinho, ele colocava assim: Karen, André e Pedro. Recortava, fazia um coração, dobrava e colocava no meio da minha agenda. Então quando eu ia ver, já estava lá o recadinho dele. E eu dizia, né, eu te amo, eu te amo muito, muito, muito. Hoje eu digo para ele: Pedro, o tio te ama muito. Resposta: eu também. Aí eu falo: não, mas você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Daí ele diz assim: eu sei, tio, o senhor também é. Se eu insisto 3 vezes na declaração de amor, ele ergue a sobrancelha e fala: tá bom, tio, eu sei que o senhor me ama muito. Cada um dá aquilo que consegue, com as ferramentas que possui, mas eu sei que tem amor nesse coração. E toda história, toda boa história tem sempre um final feliz. Eu tinha feito uma viagem para palestras, cheguei em casa e fiquei 3 dias em casa. No final do 3º dia eu estava me preparando para viajar de novo. Estava na varanda de fora, arrumando os livros na mala. Daí o Pedro vai até a cozinha para pegar um copo d'água e fala assim: tio, o senhor vai viajar de novo? Eu falei: vou. Quanto tempo o senhor vai ficar fora? Ele: eu vou ficar 7 dias fora. Dali a pouco, ele não disse nada. Dali a alguns instantes eu termino de colocar a mala no carro, vou dar um abraço nele para me despedir. E eu disse para ele no ouvido: eu te amo. E ele me respondeu: tio, eu te amo muito. Porque quando a gente percebe a brevidade da vida, mesmo que seja um adolescente, quando percebe a brevidade da vida, a gente entende o valor que a pessoa tem para nós. E que 3 dias
Pode ser muito ou pode ser muito pouco. Eu desejo de todo o meu coração que a gente não espere das pessoas mais do que elas podem nos dar. Joana de Ângeles nos diz que a vivência em família é crucial para o nosso desenvolvimento íntimo. Porque é nos desafios que estão dentro do lar que moram as lições mais importantes que a gente precisa aprender e trabalhar na alma. Quando a gente está no centro, a gente é calmo com as pessoas. Já repararam? No centro a gente fala igual o Chico. A gente fala, ô meu irmão, quantas bênçãos nessa noite. Ai, a palestra foi ótima, o pessoal lá fora estava animado. Falando bem calmo. Só que às vezes eu me pergunto se essa pessoa tão calma, quando está na sua casa, lá com a esposa, com o marido, e aí vê que a esposa não pendurou a chave no lugar certo, se ele chega para a esposa e diz, oh meu amor, eu já te falei 49 vezes que a chave tem que pendurar lá no cantinho. A gente não pode ser algo tão bonito para quem a gente vê de vez em quando e não guardar o melhor de nós para quem divide a vida com a gente todo santo dia. Pode ser que você não consiga cantar no café da manhã, mas às vezes se você levanta um pouco mais cedo e faz um café do jeito que o outro gosta, você já está dizendo que ama o outro. Eu desejo de todo o meu coração que a gente não espere das pessoas o que elas não podem nos dar. Eu desejo que a gente aproveite cada instante da nossa vida como se fosse o último. A minha avó, eu sempre falo dela, ela tem 80 anos e ela adora fazer pão caseiro. Mas ela não faz para ela, eu acho que eu já contei isso. Ela faz e manda na nossa casa, na casa de cada um dos filhos. Vai, se prepara, põe a touquinha, passa a massa no cilindro, põe no forno. Quando está pronta, ela já despacha para chegar em casa quente. Aí eu te pergunto, ela precisa falar que ama a gente? Não precisa. E eu sei que vai ter um dia que vai ser o último pão que eu vou experimentar. Porque a vida é uma contagem regressiva. E um dia a gente vai, sem perceber a poesia que tinha na vida nas coisas simples. Foi por isso que eu fiz essa música, que faz uma menção à minha avó, à medida em que a letra diz assim: talvez por horas a fio, talvez por dias inteiros não tenha notado as coisas à volta. O aroma que vem da roseira, o aroma que vem da roseira, da tua cidreira, ou quem vai e volta. Porque a minha avó me disse várias vezes que um dos prazeres da vida dela é poder ter um cantinho na casa dela, depois que ela mudou para a cidade, onde ela pudesse plantar as coisas que ela gosta. Rosa do deserto, um pé de rosa, uma orquídea, uma hortelã, uma erva cidreira. E aí eu pensei, não tem poesia melhor do que recorrer a esse afeto para eu completar a letra da canção que eu fiz, que menciona a minha avó, e diz assim: talvez por horas a fio você não perceba a vida passando. Tem ritmo, som da goteira, voz da cachoeira, sabiá cantando. Talvez por dias inteiros não tenha notado um bem que se solta. O aroma que vem da roseira, na tua cidreira, ou quem vai e volta. Eu fiz um soneto, versinhos ao vento com amor, como fosse um beijo. Eu fiz um cortejo e sigo cantando a paz. Eu te
prometo. Talvez por horas a fio você não perceba a vida passando. Apesar de todas as idiosincrasias das pessoas, eu adoro essa palavra, gente. Idiosincrasias. Tem que falar numa respiração só. Tem que guardar uma respiração só para falar a palavra. O que são as idiosincrasias? O jeitão da outra pessoa que tem algumas coisas que te incomodam. Vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe, ela gosta muito de pássaros. Muito, de natureza, flores, adora profundamente. E aí meu pai recentemente colocou na casa onde eles moram, no muro, 3 terminais para colocar sementes. Então vem todo tipo de passarinho o dia todo ali, e para ela é o maior prazer da vida. Vem arara no final da tarde, é a coisa mais linda. Aí ela me manda no WhatsApp 32 fotos da mesma arara. E aí eu, a princípio, pensaria assim, meu Deus, para que isso? Vai encher a memória do meu celular, uma foto só já dá. Mas aí eu penso, a minha mãe passa por oscilações de depressão, isso certamente lhe traz algum contentamento. Então, por que eu vou criar caso por conta de um armazenamento de memória do meu celular, de um coração que está dando o que tem, com as ferramentas que possui? Então as pessoas são da forma que são, e o que eu desejo é que a gente se aprofunde no conhecimento da doutrina, que abre as janelas da nossa alma, para a gente entender a nossa natureza íntima e, por consequência, olhar para as pessoas de um jeito mais humanizado. Por fim, eu me recordo de um poema psicografado pelo Divaldo, que diz assim: o carteiro real levava uma mensagem com elegância e diligências. Em cada porta onde ele batia, perguntava: quem deseja abraçar a dor do mundo, renunciando aos atavios da ilusão em favor da humanidade? Aqui está a mensagem. Rapidamente, todas as portas que se abriam fechavam-se, silenciando todas as vozes do seu interior. O carteiro, porém, seguia sem nenhum desânimo. Quando já não tinha mais a quem entregar a correspondência, encontrou uma criança, coroada de flores e braceletes tilintantes. Então perguntou a ela se desejava a carta enviada pelo rei. Eu sou a inocência, responde o menino, o amanhecer do futuro, a esperança. Aceito. Imolar-me em favor das criaturas e das suas aflições. Então assumiu a incumbência, e quando se preparava para seguir adiante, o carteiro perguntou-lhe: mas quem és tu, pura criança? Eu sou o amor que um dia predominará em todas as vidas. Dizei ao grande rei que já estou no mundo em seu nome. Muito obrigado e muita paz.